Oi, hoje eu vou falar um pouquinho para você sobre tamanho ideal para o convite de casamento. Qual o tamanho ideal para o seu convite de casamento? O que isso quer dizer, né? O que o tamanho do convite de casamento influencia na percepção do seu convidado e qual é o ideal para o seu estilo de casamento? Eu sou a Bia da Dona Meli, aqui a gente trabalha com papelaria e identidade visual completamente exclusivas e eu vou explicar um pouquinho para você sobre como escolher o tamanho do seu convite de casamento e qual é o ideal para a sua festa. Bom, o tamanho do convite de casamento realmente é uma dúvida que todas as noivas têm, qual o tamanho ideal, se ele é muito pequeno ou se ele está muito grande, qual o tamanho certo e se existe uma tabela de tamanhos. A verdade é que o tamanho do convite de casamento vai muito do estilo do seu casamento. Então, se você tem um casamento mais elegante, mais clássico, pode ser um convite maior. Enquanto que se você tem um casamento um pouco mais despojado, elegante, porém ainda assim um casamento mais despojado, você já pode apostar num convite um pouco menor, tá? O tamanho do convite de casamento, ele realmente influencia diretamente na percepção do seu convidado. Então, quando você entrega um convite maior, automaticamente ele associa que o seu casamento é um casamento mais clássico, mais tradicional. Então, realmente, essa é a primeira percepção que ele tem. Eu separei 3 tamanhos de convite de casamento para mostrar para vocês e para falar um pouquinho das especificações de cada um deles, tá? Lembrando que os tamanhos de convite de casamento não são tamanhos padronizados. Aqui a gente consegue trabalhar com qualquer formato e tamanho, mas existem tamanhos diferenciados, formatos de envelopes diferenciados, formatos de convites diferenciados. Então, assim, o que eu separei é o que a gente realmente vê que mais se adapta para os tipos de casamento que eu vou explicar aqui para vocês de cada um deles, e é o que a gente realmente vê que tem mais saída e que se encaixa para esses estilos de casamento. É interessante a gente destacar que convite de casamento, ele tem percepções diferentes em lugares diferentes do mundo. A gente consegue ver que fora do Brasil, por exemplo, nos Estados Unidos ou na Europa, se utiliza muito daqueles convites menores, como se fosse um cartão assim de fim de ano, aqueles cartões menorzinhos, cartões postais, ou seja, um tamanho ali 10 por 10, 12 por 12, 10 por 15, é o que eles mais utilizam. Realmente isso é um estilo de papelaria que a gente vê fora do Brasil. Não é tão tradicional assim a gente usar convite grande fora do Brasil. Porém, no Brasil, a gente tem muitas especificações diferentes, tanto de faca de envelope, formato do envelope, quanto de tamanho do convite, e a gente conseguiu perceber ao longo de todos esses anos quais são os que funcionam melhor e qual é o recado que cada um deles está dando. Se você está gostando desse vídeo, já deixa o seu like aqui no vídeo, comenta o que você está achando, quais temas você quer ver por aqui e não deixa de se inscrever no canal para ficar ligado sempre que a gente traz novos temas e novos vídeos para esclarecer todas as dúvidas de vocês com relação à papelaria e casamento. Bom, então eu separei 3 tipos de convite, que são os tamanhos que mais saem, que a gente mais indica realmente. Olha, só para vocês conseguirem ver aqui a diferença deles, do maior, o médio e um quadrado. Então, por exemplo, quando você tem um casamento mais clássico, você pode apostar num convite maior. Esse daqui ele tem 28 por 21, tá? 28 assim por 21 assim. Ele é um convite bem grande e é um convite que a gente indica para casamentos realmente que são mais clássicos, que tem a pegada tradicional. Não significa que no layout você precisa ter um layout engessado ou nada disso. Isso é apenas com relação ao tamanho do convite. Então esse tamanho aqui a gente indica para casamentos mais clássicos. Agora, separei um outro tamanho aqui, que é um tamanho que sai muito, que é esse tamanho mediano aqui. Você pode ver a diferença dele para o mais clássico, que é bastante. Esse daqui, ele tem 24 por 18 centímetros. Então, ele é um tamanho menor que o mais clássico, mas ele encaixa para qualquer tipo de casamento. Então, assim, a gente pode trabalhar com um convite menor que esse, por exemplo, um tamanho de 1 a 5, ele é 21 por 15. Pode trabalhar? Sim, pode trabalhar, mas são aqueles 2 centímetros que muitas vezes vai fazer diferença na percepção do seu convidado. Então, esse é o tamanho que a gente mais indica para quando você não vai trabalhar com um casamento que seja muito tradicional, muito clássico, você pode apostar tranquilamente no tamanho 24 ou 23 por 17 ou 18. Esse tamanho aqui é um tamanho muito bom. E o outro tamanho que a gente separou, que é um tamanho que também sai muito, é o tamanho 20 por 20. Ele já tem um formato diferente. Você pode perceber que os convites que são na horizontal, eles são convites mais tradicionais, automaticamente mais tradicionais, independente do formato do envelope. A gente está acostumado a receber convite assim, deitado, né, na horizontal. Então, eles são já mais tradicionais. Já o convite quadrado, ele é um convite que é mais despojado. Então, se você vai ter um casamento mais despojado, que não é super tradicional, você pode apostar no convite quadrado, que ele é diferente e ele tem um tamanho super bom. Um outro convite que também é super legal de eu mostrar, por exemplo, eu falei aqui do 23 por 17,
ou 24 por 18, e tem o 17 por 23, que ele é em pé. Então, se você também quer apostar em um casamento que realmente vai ser mais despojado, continua mantendo a elegância, porque não é um convite super pequeno, mas ele é um formato, né, por ser em pé, que é já mais despojado, mais moderno e fica num tamanho super bom. Então você pode perceber que, por exemplo, esse que é mais tradicional, ele já é realmente um convite super tradicional. Ele não é um convite que você vai, por exemplo, ver por dentro uma estampa floral, que ele vai ser todo colorido. Ele realmente é um casamento mais tradicional. Por isso, pede um envelope maior por conta da percepção que o convidado precisa ter do casamento. Já esse convite aqui, ele não deixa de ser um clássico, ele é um clássico repaginado, porém não é tão tradicional quanto aquele outro. Então a gente fez ele um pouco menor, você vê que a cor do envelope é um rosé nude, então isso também influencia no estilo do convite. E ele já tem por dentro uma estampa, que não é também uma estampa completamente florida. Então você vê que ele é um clássico, mas é um clássico repaginado. O 20 por 20, ele já é mais despojado, continua sendo super elegante, mas ele é um convite de um casamento que é mais despojado, em meia natureza, então você já vê um pouco mais de cor por dentro do envelope, né? Tudo isso que eu tô falando pra vocês é a percepção que o seu convidado vai ter do seu casamento, é através do seu convite. Então, se você quer passar que o seu casamento é mais tradicional, mais elegante, que a pessoa realmente, por exemplo, precisa ir com um traje de passeio completo, terno e gravata, é realmente um casamento à noite, muito tradicional, você pode apostar nos tamanhos maiores. Como eu falei, 28 por 21 é um tamanho muito bom para convite de casamento, para quem quer um convite maior. Já se você quer um clássico repaginado, não quer aquela coisa muito tradicional, mas ainda assim elegante, você pode apostar no tamanho 23 por 17 ou 24 por 18. É 1 centímetro de diferença, mas que são tamanhos que funcionam super bem, que a gente está super acostumado a trabalhar. É o que mais sai realmente, que acaba sendo um clássico repaginado, mas que ao mesmo tempo, se você quiser dar uma modernizada nele, você pode usar ele na vertical, que aí ele fica 17 por 23 ou 18 por 24, fica realmente mais despojado ainda, mas mantendo um tamanho de convite que a gente costuma indicar. E se você quiser deixar ele ainda mais moderno, você pode apostar no quadrado, que é um tamanho que a gente também costuma fazer bastante, é o 20 por 20. Ele é um convite que é mais despojado, funciona para casamento, se for casamento na praia, se for casamento no campo. Realmente não é para um casamento tão tradicional quanto aquele maior que eu falei, mas super funciona para casamentos que querem manter a elegância, querem manter um casamento bonito e elegante que vai passar a mensagem certa para o convidado, mas num tamanho diferenciado e mais moderno. É sempre importante lembrar que o convite de casamento, tanto com relação ao tamanho, quanto com relação a acabamentos e papéis, ele passa a mensagem certa para o seu convidado. Então é importante que você pense muito bem o estilo que você quer fazer o seu casamento, a decoração, a hora que vai acontecer o seu casamento, para que você consiga passar a mensagem certinha para o seu convidado e que você consiga fazer isso com o tamanho e formato de convite ideal. Bom, espero que vocês tenham gostado do conteúdo do vídeo. Se você tiver qualquer dúvida, qualquer sugestão, pode deixar aqui nos comentários. Vai ser um prazer responder e tirar as dúvidas de vocês. A gente trabalha com diversos tipos de tamanho e formato de convite de casamento. Esses foram só alguns que a gente separou para tirar essas dúvidas de vocês. E lembrando que é sempre muito importante você conversar com quem está desenvolvendo a sua identidade visual, com a decoração, para que tudo fique fazendo parte do mesmo projeto e fique em completa harmonia. Não deixa de se inscrever aqui no nosso canal, deixe comentário do que você achou e vejo vocês no próximo. Tchau!